Eu sou a Jaque Conceição, essa é a websérie Fala Prof, uma série de vídeos voltados para apoiar professores e professoras no desenvolvimento das suas práticas educativas, da educação infantil até o ensino superior. Nessa websérie, eu vou apresentar para vocês conceitos do feminismo negro e do campo dos estudos afro-brasileiros, com algumas sugestões pedagógicas de como você pode trabalhar isso com a sua turma. Claro que da sua parte vai precisar que você faça a adequação pedagógica, ou seja, vai ser necessário que você pegue a sugestão de atividades que eu vou trazer aqui e adeque para a linguagem da sua turma, para o nível de desenvolvimento que eles têm e, sobretudo, para a faixa etária e para o seu campo de conteúdo. Mas, como pedagoga, eu acredito que qualquer assunto possa ser ensinado para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar. Depende do quanto a gente consegue adequar esse conteúdo. Para a nossa primeira conversa, eu quero trazer para vocês um conceito que é muito importante no campo dos estudos do feminismo negro e também dos estudos afro-brasileiros, eu diria que dos estudos afro-americanos como um todo, que é a ideia de territorialidade. Territorialidade é um conceito originário do campo da geografia, principalmente aqui no Brasil. O Milton Santos, que é um dos nossos geógrafos intelectuais negros mais importantes, vai trazer essa discussão sobre território para pensar as formas de organização, principalmente da geografia política. Mas território também é um conceito que se aplica à geografia física. Geografia política são as discussões sobre os países, os territórios, a partir das construções históricas e culturais daquele território, e geografia física são as discussões físicas do espaço, relevo, território, hidrografia, rios, mares. Então, território pode se aplicar a essas duas ideias. A gente pode pensar território a partir dessas duas relações. No Brasil, o conceito de território, ele vai se interseccionar com discussões, por exemplo, da historiografia, porque parte da forma como a Beatriz Nascimento, que é uma outra intelectual negra brasileira, vem discutindo a ideia de uma construção historiográfica sobre a presença do negro no Brasil fora do olhar da escravidão, é pensar a relação corpo-território. Então, a partir desse encontro do Milton Santos e da Beatriz Nascimento e da relação entre corpo e território, que eu quero propor para vocês essa atividade de hoje. Nessa atividade, a gente vai trabalhar com mais um elemento fundamental para a produção de uma identidade afro-brasileira, de uma identidade negra no Brasil, que é a música. E eu quero trazer a proposta da gente trabalhar o samba. E por que o samba? Porque o samba é uma construção musical fortemente atravessada por marcadores identitários do território. Então, o samba, ele está associado aos territórios negros da cidade do Rio de Janeiro, mas também ao Recôncavo da Bahia, que são dois territórios geográficos distintos e é um dos traços da construção da própria identidade da cultura brasileira. Veja que só aqui a gente pode pensar numa prática interdisciplinar diversas abordagens pedagógicas. A gente pode trabalhar a noção de geografia pensando as diferenças entre o Recôncavo e a cidade do Rio de Janeiro. A gente pode trabalhar a noção de imigração e deslocamento lá no ensino médio, pensando todo o fluxo migratório do Recôncavo da Bahia para a Pequena África, na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode trabalhar a historiografia com esse deslocamento territorial e as próprias construções em torno disso. E aí a gente pode trabalhar isso em diversos níveis de ensino, não só no ensino médio, não só no ensino superior, não só na educação infantil, não só no ensino fundamental. O que vai ficar para você, professor ou professora, é a tarefa da adaptação da linguagem pedagógica. Eu vou apresentar o conteúdo, vou trazer sugestões de como ele pode ser trabalhado e você vai fazer a adaptação a partir da sua experiência. Uma outra possibilidade, dentro dessa chave de perspectiva da ideia de território, é a gente trabalhar, por exemplo, a noção de biografia. Então, se a gente for pensar, a gente pode trabalhar a biografia como uma estratégia de ensino dentro do campo da língua portuguesa, da literatura, como um gênero literário. Então, olha só, lá no ensino fundamental, biografia é um gênero literário. Então, é um tipo de escrita específica. Já no ensino fundamental 2, a biografia pode ser um suporte para trabalhar, por exemplo, a própria construção historiográfica. Claro que você deve estar pensando assim, ok, você está falando de conteúdos ligados à área de humanas. E para mim, que sou de exatas, quais são as possibilidades de trabalhar com esse conteúdo? Partitura musical. E outra coisa que eu acho que é muito importante,
a gente não pode desconectar o conhecimento colocando ele em caixinhas isoladas, dizendo que português e humanas é uma coisa, exatas e matemática é outra coisa. A forma de produção do pensamento racional também se aplica às ciências humanas, e a forma do pensamento reflexivo, né, racional cartesiano, que está lá nas exatas, se aplica às ciências humanas, e o pensamento racional, reflexivo, dissertativo das ciências humanas é fundamental para interpretar dados nas ciências exatas. Uma outra possibilidade de trabalhar com essas informações dentro do campo da matemática, por exemplo, é a gente pensar dados estatísticos do deslocamento territorial do recôncavo para o Rio de Janeiro. Então, qual era a margem de população negra que se desloca de um território para o outro e qual a margem da população negra nesses territórios originários, porque isso nos ajuda a trabalhar tabela, análise de gráfico, que é conteúdo do ciclo 1 do ensino fundamental, que é revisto no ciclo 2 do ensino fundamental, né, entre ali o 6º e o 9º ano, e que é aprofundado nos estudos do ensino médio. E quando a gente está pensando na formação de professores no nível de graduação, isso também pode ser repertório para a decolonização do conteúdo. A gente está pensando os conceitos formais das ciências exatas, mas aplicando a experiência histórica e territorial da cultura afro-brasileira. Acho que isso pode ter ajudado. Se não ajudou, no final do vídeo eu vou indicar para vocês 2 vídeos daqui do canal que vão ajudar você a aprofundar esses conteúdos para ampliar a sua perspectiva pedagógica. Mas eu sou professora de física, eu sou professora de química, como é que eu faço esses cálculos? Como é que isso, ensinar cultura africana ou afro-brasileira dentro da minha disciplina pode ser possível? Ora, é tudo uma questão de criatividade pedagógica e de compreensão do conteúdo. Para mim, quanto mais o professor compreende o conteúdo que ele quer trabalhar, mais clareza da forma como ele pode trabalhar isso dentro do seu campo de estudo ele tem. Se eu não conheço aquele conteúdo, eu vou ter muita dificuldade em adaptar essa linguagem para o meu campo de atuação pedagógica. Isso em qualquer área, em qualquer disciplina, em qualquer nível de ensino. Então, por exemplo, se a gente for pensar dentro desses estudos, dentro das áreas de física e química, o que disso, por exemplo, território, musicalidade, produção cultural se aplica, a gente pode pensar, por exemplo, os estudos sobre a criação dos instrumentos musicais. Eu não sei se vocês sabem, mas essa experiência do deslocamento do samba, essa reinvenção do samba nos territórios, levou a um processo que chama Cacique de Ramos, que foi a criação de um coletivo de sambistas que inventaram instrumentos para melhorar a acústica do samba da escola de samba. Então, acústica é campo de estudo da física, se eu não estiver enganada. São exemplos, são possibilidades. Uma outra coisa que a gente pode pensar, por exemplo, estudar em química, é a composição da cerveja, enquanto um etanol, né, um álcool. Como é que a cerveja é feita? E a cerveja é um produto inventado pelos egípcios, que são africanos. Olha só o mundo de conhecimento que a gente pode produzir a partir de uma ideia, de um conceito, que é o conceito de território e a relação território-corpo, presente no pensamento da Beatriz Nascimento e do Milton Santos, que a gente vai usar o samba e todo o processo de produção historiográfico do samba e todos os elementos que circulam em torno do samba para produzir uma série de aulas que você, professor, vai adaptar e depois vai compartilhar aqui embaixo nos comentários as suas sugestões de aula e as suas adaptações que você fez. Bom, como uma atividade inicial, para introduzir a discussão do território, a discussão do conceito de território, a minha sugestão é que a gente trabalhe com o samba Meu Lugar, do Arlindo Cruz. Para quem não conhece, e aí é que a gente, de novo, pode trabalhar com a biografia do Arlindo Cruz, a gente pode trabalhar com a ideia de composição, a gente pode trabalhar com a ideia de partitura, e a gente pode tentar identificar nos elementos que ele produz ao longo da música, quais são as relações ou os conhecimentos que se desdobram disso e qual é a proximidade desses conhecimentos. Logo de cara, a gente pode pensar no ensino de humanas, como, né, os campos de conhecimento da humanas como uma possível abordagem. Mas se você é professor de física, de química, de matemática e de biologia, tiver um pouco de criatividade, a gente vai conseguir desdobrar para outros campos e você depois vai contar aqui embaixo para mim qual foi a saída que você achou. No Samba Meu Lugar, o Arlindo Cruz descreve numa perspectiva lírica, poética, o bairro de Madureira, no Rio de Janeiro.
O bairro de Madureira é um bairro negro do subúrbio do Rio, né? Tá bem distante do centro, tanto do centro histórico, ali a região central mesmo do Rio de Janeiro, quanto do centro cultural, ou do centro imaginário, que seria a zona sul do Rio, né? Porque quando a gente pensa em Rio de Janeiro, ninguém pensa em Cinelândia, no Largo da Carioca. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa em Copacabana. Então, digamos que tem um centro turístico, e tem um centro histórico, e tem um centro econômico, e tem um centro cultural, como todas as cidades. A gente tem aqui 4 noções diferentes de territórios que se relacionam com os corpos e que vão pensando e produzindo formas específicas de interpretação do acesso da cidade. Talvez para estudo de física também a gente pudesse pensar a ideia da relação do deslocamento de quilômetro. Qual é a relação entre esses diversos centros e o bairro de Madureira? Em termos de deslocamento, de tempo, de transporte. A gente pode pensar, por exemplo, qual a quantidade de gás poluente é produzido para o deslocamento diário entre o centro do Rio de Janeiro, ali a região, por exemplo, da Carioca, do Largo da Carioca, até Madureira. Quanto de gás carbônico, qual o impacto da poluição com o tipo de transporte produzido? São dados das ciências exatas, das ciências biológicas, que podem ser utilizados a partir da discussão da ideia de território e da relação corpo-território em Milton Santos e Beatriz Nascimento, e que a música Meu Lugar, do Arlindo Cruz, nos ajuda a pensar. Então, por exemplo, se você tem uma turma de educação infantil, no final dos 6 anos entrando no ensino fundamental, entre 5 e 6 anos entrando no ensino fundamental, um exemplo de atividade. Você pode colocar a música para eles ouvir, contar a história de quem é o Arlindo Cruz, contar sobre a história do samba, sobre o que é uma composição de samba, o quanto isso faz parte da própria identidade histórica do Brasil. E aí tem uma aula aqui no canal chamada Samba Dono do Corpo, onde isso é apresentado e que pode te servir de suporte. E pedir que as crianças desenhem os elementos da música. E aí, por exemplo, o meu lugar é Caminho de Ogum e Ançã, lá tem samba até de manhã e uma gíria em cada andar. Então, ou é cada lugar, não sei, tem que ler a letra da música de cor, para a gente poder lembrar. Eles podem desenhar esses elementos. E aí uma estratégia, por exemplo, é você pegar esses desenhos e problematizar quais ideias aparecem com mais frequência, quais ideias eles conhecem, o que eles gostariam de conhecer, o que eles gostariam de saber. E se você for professora do 3º ano, por exemplo, do Fundamental 1, você pode propor uma ideia de reescrita. Como se reescrever a música Meu Lugar, do Arlindo Cruz? Se você for professor de literatura no ensino médio, pode pensar a ideia da composição do eu lírico da música. Como é que o Arlindo Cruz está usando a ideia de um sujeito fictício, que é Madureira, uma Madureira inventada, e como isso é contado a partir de uma perspectiva lírica, poética. Aqui no estudo de geografia, por exemplo, dá para fazer uma comparação entre a geografia política de Madureira e a construção lírica que ele está promovendo sobre esse lugar. E quais são os elementos artísticos, culturais, históricos que o Arlindo Cruz mobiliza para recontar Madureira? Bom, essa é uma das infinitas possibilidades de trabalhar a partir de uma perspectiva afroepistemológica, a produção do conhecimento na escola, articulando a Base Nacional Curricular Comum e conteúdos, saberes, conceitos produzidos por pessoas pretas, não só como a título de exemplo, como algo distante. Vamos estudar o continente africano, como se no Brasil a gente não tivesse absolutamente nada de repertório para ser ensinado sobre a cultura afro-brasileira. É importante que a gente estude o continente africano, mas é importante que a gente se aproprie do que tem aqui, do que foi feito aqui pelas pessoas daqui, para que a gente consiga produzir uma identificação real, positiva, imediata com a nossa comunidade, com a nossa cultura. Território, na perspectiva da Beatriz Nascimento, é a possibilidade de reinvenção da experiência africana. Reinventando a experiência africana
a partir das relações produzidas aqui de miscigenação étnica com outros povos africanos, de miscigenação linguística com outras línguas africanas, mas também com a cultura europeia, que o negro brasileiro possibilitou a forma de escrita de uma história, da sua própria história, através dos seus lugares, dos seus territórios, como o samba, a capoeira, o candomblé, a congada, o maracatu, o carnaval e uma série de outras experiências afro-brasileiras. Nesse sentido, para o Milton Santos, território não pode ser visto apenas na perspectiva física ou política hegemônica. Território precisa ser entendido a partir das suas tensões e das suas reconstruções. O território brasileiro, independente de qual lugar, é um território de permanente disputa e reinvenção. Aqui em Florianópolis, que é onde eu moro, é uma ilha de deslocamento. Historicamente, se cria uma narrativa hegemônica de que aqui é um território de colonização açoriana, portuguesa. Mas, na verdade, o próprio estado de Santa Catarina é um território de colonização africana e indígena. Só que a perspectiva hegemônica, ocidental, embranquecida de percepção histórica através de monumento, através de registros históricos, através de registros geográficos, como o sambaquis, não permite que essa experiência cultural corporal, corpo enquanto território, que está lá na Beatriz Nascimento, e eu recomendo que você assista esse curso aqui, o Corpo enquanto Território, ele vai afetar a produção geográfica desse espaço e afetar a produção política desse espaço. Então, o território é sempre algo em mudança, em constante disputa, e é sempre algo afetado pelo corpo. E na experiência negra, o corpo é o próprio território, a própria forma de produção de território. Por isso que Meu Lugar, do Arlindo Cruz, é uma música território que, a partir dos signos que estão encarnados no corpo do Arlindo Cruz enquanto um homem negro, são acionados para descrever poeticamente aquele lugar e produzir uma percepção lírica, uma percepção poética sobre a experiência desse lugar de luz que é Madureira. Espero ter trazido alguma contribuição ou algumas para o seu processo educativo. Comenta aqui embaixo, conversa comigo, faz perguntas, escreve para mim no meu e-mail e não esquece da máxima do YouTube. Curte o canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve se você ainda não é inscrito, comenta, compartilha, traz as pessoas pretas para cá, porque o meu desejo como uma intelectual negra, como professora, como pedagoga, é que cada vez mais a gente consiga disseminar aquilo que os nossos antepassados, os nossos intelectuais produziram nos últimos 100 anos no Brasil. A gente se vê em breve.